Reclamar é uma terapia. É colocar tudo pra fora, todo sentimento negativo, joga tudo pro universo, meu povo. Mas não adianta só reclamar, tem que dar paulada. Pauladers, olha o luxo que a gente tá aqui hoje, porque eu tenho 2 convidados especialistas em desenhar coisas lindas, maravilhosas, lúdicas, coloridas e chiquérrimas e belíssimas. E aí, assim, já que a gente tá nessa onda, eu quero pedir um favor pra vocês desenharem uns numerozinhos aí pro Paulada, entendeu? Pra apoiar a gente no apoia.se/paulada e na orelo.cc/paulada. Vocês já sabem, para ter acesso a uns conteúdinhos babados exclusivos. E assim, né, com essa chiqueteza de convidados, gente, eu tô nervosa, porque eles são tudo. Sou fã dos 2. A gente tacou o Maurício Arruda, esse geminiano que virou o arquiteto e designer do Brasil inteirinho no Decora, do GNT. O Decora que virou até livro. Ele é sócio do Todos Arquitetura, que adora um teto colorido, que eu também, porque eu tenho, por sua causa, totalmente influenciada. Tem um teto salmão na minha casa. Amo. Ele acabou de abrir uma loja bafo de design, com umas peças bem garimpadas, muito belas. E pra gente não ter que gastar sola de sapato, né? Então é só ir lá e comprar esses babadinhos. Gente, a loja é na Santa Cecília, indo do lado da minha casa. Melhor bairro, né? Preciso puxar a sardinha. Então, eu amo. E com a tudona, Kelly Kim. Essa taurina que ela é do mundo, porque é filha de um coreano, de uma paraguaia, casada com um francês. Já rodou esse mundo inteiro viajando. Cresceu vendo a mãe costurar e resolveu seguir os passos dela e virou costureira e estilista. É a louca da estampa, a CEO mais colorida desse país. Tanto que é nada mais, nada menos do que a fundadora e CEO da Calma São Paulo, gente. Que o Brasil inteiro já conhece, né? E já cansaram de me ver usando uns lookinhos bem bafos por aí. Bem-vindo, gente. Oiê! Tudo bom? Obrigado pelo convite. Oi, Kelly. Oi, gente, eu sou muito fã do Maurício. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, gente, eu tô muito feliz de ter Adorei vocês esse aqui. encontro. Adorei também, muito bom. Não, e essa dupla, assim, gente... Não, a gente faz ficou sabendo na todo portaria, sentido. né? Olha, a Olha, Kelly. Aí eu falei olha. pra Camila, é a Kelly da Calma. Daí vou gravar com você. Eu falei, adorei. Gosto dos encontros. Esse match vai ser tudo, não tem como. Bem-vindos. Mas a gente tá aqui o quê? Pra dar paulada, né, gente? Bora. Então, assim, qual que é a sua paulada entalada, Maurício? Vamos começar com você. Vamos lá. Você ficou A lista. pensando? Por onde a gente começa? Cara, eu fiquei pensando nisso, até a gente trocou mensagem, né? E eu falei, qual vai ser a paulada? E eu acho que a paulada é... Acho que você vai concordar comigo. Eu acho que é essa síndrome de vira-lata que a gente tem, que a gente precisa, como brasileiro, superar isso, cara. Tipo, a gente precisa gostar da gente, se olhar no espelho e falar: a gente é muito foda, muito maravilhoso. A gente tem o melhor artesanato, a gente tem as praias mais lindas, a melhor comida, a melhor música. A gente tem Milton Nascimento, né? A gente tá vivendo exatamente isso. E olhar pra gente entender que tá aqui o que a gente precisa, né? E assim, não só aqui Brasil, mas aqui América Latina também. Tô muito nessa vibe. Porque a gente sabe onde ficou o restaurante mais foda, gostoso de Paris, mas a gente não conhece nenhum restaurante em Bogotá, em Santiago, a gente, né? Então, precisamos parar de ter esse torcicolo cultural, como diz a Adélia gente Borges. sempre se acha melhor do que os nossos países vizinhos, assim. A gente fica muito de costas pra eles. Demais. Desde que a gente reproduz um padrão bem europeu, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tudo que você falou do meu trabalho, eu acho que nos últimos anos, eu acho que o foco tem sido esse, de olhar pra gente e encontrar... Tirar a beleza daqui, porque tá aqui. A referência tá aqui, né? A Tá referência aqui. não tá lá fora. Não tá. De É jeito muito nenhum. mais perto do que a gente A imagina. gente vai se encontrar aqui, Não precisam da gente. A gente é que não precisa deles, não é mesmo? Como que era o meme dessa semana? Era coitado do Grammy, né? Não ganhou o Milton Nascimento. Exatamente. Ai, gente, essa pataquada. Foi uma pataquada, é isso. Mas a gente conhece, a gente sabe. Então, eu acho que é isso. Algum tempo atrás,
alguém me perguntou alguma coisa, eu falei, acho que é menos Milão e mais sertão, sabe? Tipo, Sim, no caso muito do bom. design, da arquitetura e de tudo isso, é uma mania o estilo escandinavo e era uma época que eu fiquei perdido, assim, na minha profissão, quando os clientes se encontraram com o estilo escandinavo. Eu falei, gente, né? Cadê o Juazeiro do Norte? Tipo, é tão distante, né, da gente. E nem combina, assim, eu acho. Né? É tão estilo escandinavo aqui, numa casa brasileira, fica meio... Quente, né? O clima não orna. Não cabe, não cabe. cafona até, eu Exato, acho. Porque é meio... Você tá muito querendo o seu negócio. Então muda pra lá que é melhor. Vai lá passar frio. Aí combina você ter aquela coisa cinza, meio, né, sem vida. A gente é viva, a gente tem o nosso borogodó aqui, que é muito rico. Mas é isso, assim, falando sério, a gente tem um trabalhão, assim, pra fazer, sabe? Eu acho que de conseguir trabalhar com cor, de conseguir trabalhar com estampa, com trabalho manual, com barro. É muito engraçado, assim, na loja a gente fez uma seleção de um puta artesanato brasileiro, tem muita coisa feita à mão, de vários estados, né? E a gente vê que o consumidor final tá muito mais familiarizado e sente muito mais à vontade, ele vai lá e pega o vasinho branco. Minimalismo, né? Entendeu? Que é uma tendência. Tipo, porque na verdade ele não sabe como encaixar, às vezes ele até gosta. Eu acho bonito, mas eu não sei como que eu vou fazer isso para usar na minha casa. Então acho que é um exercício, né? Não é uma culpa de quem conhece, de quem não conhece, mas é esse exercício de a gente se encontrar, né, nessas texturas, nessas cores, nessa linguagem. É disseminar essa cultura mais, né? Sim. Precisa ser disseminado, precisa chegar mais nas pessoas e conhecerem, falar, nossa, isso aqui é bonito. Sim. E acho que vem essa beleza, porque pra mim esse viralatismo vem dessa coisa, desse preconceito que a gente tem com o que é nosso, de achar que é inferior mesmo. Sim, total. Assim, isso é cafona, isso é baiano, né? Assim, com muitas aspas aqui. Uhum. Gente, desde quando ser baiano é ruim? Sim. Pelo amor da deusa, né? Acho que a gente tá mudando muito, acho que já melhorou pra caramba, né? Eu acho que, enfim, a gente tá fazendo o trabalho, a gente tá fazendo o exercício. Mas assim, quando a gente fala de massa, na verdade, quando a gente vai pra novela, quando a gente vai pra tudo isso, o padrão é muito europeu, é muito americano, né? Então, acho que a gente tem esse trabalho de descobrir, e a gente mesmo não conhece o nome dos artistas, a gente não conhece o nome dos artesões, então a gente precisa fazer esse trabalho, sabe? Mas eu acho que tem uma mudança de comportamento. Eu trabalho muito pesquisa de Q-Hunter, né? O que as pessoas vão desejar no futuro. E eu tô percebendo que tem essa movimentação, acho que política também, né? Contra os Estados Unidos, né? Sim. Da América Latina se unir. Acabei de voltar do México faz 2 meses. Nossa, que delícia. Eu fiquei um mês inteiro lá. E eu acho que tem também, conversando com os meus amigos artistas, o Ebi, um beijão. Ele que me indicou alguns lugares lá no México. E a gente falou, acabou a Europa, agora todo mundo vai viajar pela América Latina. E acabei de voltar da Bahia ontem e fiquei 15 dias e, assim, tô muito apaixonada, assim. Como foi inspirador aquele bairro do Carmo, que tá, assim, super bambambam. As cores de Iemanjá. Tanto azul, tipo assim, eu tenho um bloqueio um pouco com o azul, mas eu tô tentando desconstruir isso dentro de mim. Eu acho que... E tô lendo muito também sobre Che Guevara, sobre Fidel, como que foi a Revolução. E eu acho que a América Latina, ela precisa agora se juntar mais, né? Principalmente com essas tomadas de decisão do Trump, de colocar taxação e tudo. Eu acho que isso também vai incentivar a América Latina a se unir, né? Espero que sim. Se juntar e fazer compras internas, né? Pra e apoiar uns aos outros. Também, porque eu acho que a gente também coloca isso, a América Latina, e coloca tudo no mesmo lugar. E o México tem a sua riqueza, o Peru tem uma... E dentro de cada um desses países, como no Brasil... Sim. Tem as regionalidades, é muita coisa que tem, a gente não tem nem noção. A gente não tá nem, né, não consegue nem chegar à superfície, assim. Isso que eu achei também curioso, porque eu viajei muito aqui embaixo, assim, América do Sul, né? Então, tipo assim, pra gente é muito mais próximo essa estética, até a Argentina, né? Chilena e tal. E eu entendi que lá na América Central, ela tem uma coisa indígena muito forte. Eu não sabia. Tipo, eu fui bem perdida, assim. Eu não li nada. Eu gosto de ter essas coisas meio de surpresa, assim. E aí eu percebi muito, tipo, dessa força indígena em Oaxaca, sabe? Sim. Que tem a ver com a nossa. E, enfim, eu tô fazendo essa pesquisa mesmo. Quero muito ir pra Guatemala também.
Tô muito animada, porque aí eu fui numa exposição lá no México que falava sobre os bordados de Guatemala, o bordado à máquina, que era a mão no começo, enfim. Aí eu fiquei muito emocionada. E como a minha mãe também é paraguaia, ela fala Guarani, ela tem esse estudo todo. Então, acho que de alguma maneira eu tava lá me sentindo confortável, sabe? Porque eu falo um espanhol de criança, assim, e aí eu falo pra tia, ai, tia, o que tem um lanche aí, sabe? O jeitinho que você fala. As pessoas são muito amorosas. Aí eu falava lá no México, falava, olha, gente, eu sou do Brasil. Pessoal do Brasil, é comida boa, as pessoas são gentis. Mas aqui no México, vocês estão querendo superar a gente. O povo chorava de rir, assim, muito gostoso. Acho que eu tive essa sensação também, que eu acho que tem uma relação com a ancestralidade. No México, por exemplo, eu fiquei... que é muito maior. Acho que o apagamento aqui no Brasil foi muito grande. Foi. Tipo... A gente não viu nada dessa história na escola, né? Nada assim, tipo, a gente não conhece as etnias, sabe? Porque realmente houve um genocídio indígena muito pesado no Brasil até muito pouco tempo, na verdade ainda está acontecendo. Então a gente tem um distanciamento tão grande pra gente, né? Tapajós e Yanomami, tipo, a gente não sabe a diferença, igual a mesma você coisa, falando. indígenas são todos um, assim, né? Você fala que sua mãe fala Guarani, por que a gente não aprendeu nada na escola, nada de vocabulário, a gente não sabe a etimologia das palavras. E a gente é isso, né? Tipo, a gente veio daí, né? E também o rosto, assim, né? A estética mesmo das pessoas, a gente não tem, né? Tipo assim, São Paulo. Não é essa miscigenado, estética, né? essa Sim. estética Nosso povo não é indígena, miscigenado. sabe? Sim. E lá no México eu via que todas as pessoas que estavam lá são raros os brancos, entendeu? Então, de alguma maneira, eles resistiram a essa matança, né? Como quando a gente vai nos Estados Unidos, você não consegue ver, né? Ou na Austrália eu nunca fui, mas eu acho que é mais difícil aqui no Brasil. É bem misturado, mas assim, a gente consegue encontrar quando a gente vai mais pro norte mesmo, né? Não, e aqui das pessoas, né? Sim, não, e aqui no Brasil a gente teve, de fato, uma política de branqueamento, né? Que foi a imigração, tudo, assim, paralelo a um genocídio de... né, tipo, negros deliberado. Então a gente, na verdade, teria essa cara também, né? Eles estavam aqui também, né? Todas essas etnias estavam aqui. Tipo, a gente deveria se identificar muito mais do que com o padrão europeu. Tipo, olha a minha cara, tipo, branco de olho azul, tipo, né? Então, É muito maluco. é muito maluco isso. E eu acho que a gente tem que falar disso mesmo. E isso acaba se espelhando nisso que a gente tá falando, de casa, de estética, de se achar bonito. Super. E as referências que eu tinha eram tipo Chaves e Maria do Bairro. E meio que todo mundo é branco. Aí eu achava que meio que os mexicanos eram brancos, né? E aí eu assistia a televisão lá, pra ter curiosidade, todo mundo que tava na televisão era branco. Mas as pessoas que eu via na rua não eram, né? E também como tem essa ideia. Mas eu acho, sim, que a gente tá indo muito além. Eu acho que a gente vive uma transformação, né? Muito grande. E o futuro, eu acho que vai ser muito mais interessante. Oremos, porque olha, a minha visão não tava tão otimista assim, não. Eu quero ver essa revolução tudo. de a gente se unir, assim. Quero muito ver. Eu acho que vai acontecer. A gente tem espero. muitas coisas em comum, né? E qual que é a sua paulada entalada, Kelly? Ai, gente, Manda eu fiquei braba. pensando, mas eu queria dizer... Eu já falei para alguns amigos, mas eu vou abrir para todo mundo hoje. Eu sou contra o WhatsApp. Gente, eu sou muito contra o WhatsApp. nossa, meu. Sério, mas eu tenho um ódio enorme, eu sou traumatizada. Porque, tipo assim, no WhatsApp, as pessoas acham que você está 100% disponível para ela, entendeu? Sim. E, tipo assim, nunca ninguém me manda uma mensagem. Fora meus amigos, amo vocês, tá? Não tem nada a ver com isso, mas assim, eu digo assim, dos compromissos de trabalho é sempre resolver o dela. Ninguém te manda uma mensagem, sei lá, pra te ajudar, pra que, sabe, assim, eu sempre acho que tem uma coisa de interesse. Uma cobrança, né? É, uma cobrança e um interesse da pessoa resolver o rolê dela. Eu acho muito egoísta essa relação com o WhatsApp. Assim, eu só, já, assim, aí eu tenho a solução também, eu já venho, né? O que eu fiz? Saiu do grupo. Não, fiquei, sabe o que eu fiz? Parei de responder.
parei de responder. Daí as pessoas já sabem que eu não respondo, daí elas não perguntam mais, entendeu? Mas assim, claro que tem algumas relações que são necessárias. Sei lá, o grupo da minha família, tem coisas do trabalho que, tipo assim, são particulares. Mas se você entrar em tudo, e tipo assim, é muita... Ai, não sei, eu não consigo me concentrar, entendeu? Porque se eu entrar em cada ambiente ali... Eu acho que é um lugar tóxico, entendeu? Tá certíssimo. Que as pessoas meio que sempre estão te cobrando, querendo alguma coisa de você, sabe? Eu não sei, eu sinto muito isso. Mas nem na calma, se não tem o grupo da calma, das pessoas do trabalho, tipo... Tenho, tipo, são uns grupos selecionados, assim, que eu, tipo, tentei me organizar. Porque tava me desgastando, porque na minha cabeça já tinha muita coisa. E quando eu entrava, eu ficava com muita ansiedade, ficava muito desesperada, porque era muita coisa. Então, eu ficava me dando pânico, sabe? Tipo, quando é trabalho, alguma coisa específica, tipo, eu peço pra já selecionar o que eu preciso responder, entendeu? Porque se eu entrar naquele universo, eu já fico muito perdida, porque é muita coisa. É muita coisa. De, tipo assim, dar um tempo pra tentar até me... proteger, sabe? Sim, eu acho que criou uma sensação de imediatismo, assim, de que você não vai me responder? Tipo, passa 5 minutos e a cobrança já vem. E eu tô, assim, totalmente fudido. Tipo, o WhatsApp acabou com a minha vida. Porque eu não consigo dormir sem responder as perguntas. Eu organizo tudo, aí eu vou arquivando o que não tá. Para! Eu boto como não lido e vou... E assim, é o tempo todo e é muitos assuntos diferentes. Eu não consigo acompanhar. Pra você ter uma ideia, tipo, a gente tem vários projetos no escritório. Então, são vários clientes. Cada projeto tem 3 grupos. Não. É óbvio que não. Que é um grupo com o cliente, o grupo interno do escritório e o grupo com os fornecedores. Então, multiplica isso por a quantidade de projetos que a gente está tocando, é uma loucura. Mas tudo você tem que ver, é isso Não, que eu mais ou tento menos, selecionar, né? Mas sabe? geralmente eu sou Acompanhar, saber o que tá marcado, aí você acontecendo. quer acompanhar o que está acontecendo. Sim, Ai, gente, mas me eu dá acho que essa muita- coisa do fora de hora também, isso é uma coisa que eu me policio, assim, tento não mandar, tipo, às vezes é muito urgente, mas coisa de trabalho, à noite, de manhã, eu tento me policiar um pouco. Mas, de fato, é uma ferramenta de trabalho, é super importante, eu acho que tem gente que precisa do WhatsApp, tem gente que vende coisa, tem uma loja que vende só pelo WhatsApp, né? Tipo, é super importante. Tem gente que vive disso. Então, ok, eu acho que existe esse universo, mas eu acho muito tóxico, assim. Tipo, eu sinto muita diferença quando... Assim, o final de semana eu consigo controlar muito mais, assim, eu tento levar pouquíssimo trabalho no final de semana, isso é uma coisa que eu aprendi. Mas faz uma puta diferença na minha saúde, assim, de sentir que faz horas que eu não entro ali e respondo o tempo todo. Você fica assim, nossa, deixa eu ver se chegou coisa. Às vezes não chegou nada naquele momento, mas você fica assim, nossa, deixa eu ver se não chegou nada. Você não pode ficar longe do celular, porque você fica já numa ansiedade de, tipo, chegou alguma mensagem e eu não vi. Eu sou igual a você, assim, agora menos, mas eu trabalhava com produção de cinema, vários projetos, cada filme, cada coisa... Vários grupos. Um grupo de roteiro, grupo de produção, grupo de fotografia, grupo de cada departamento, e eu tinha que estar em todos... Fora o grupo da produtora, como um todo em si, grupo dos amigos. E era isso, assim, coleção de grupo. Então, as pessoas, vou te botar no grupo. Pode botar no grupo, eu já nem encano mais. E aí, agora eu consegui administrar. Então, é tudo organizado. Eu não tenho nada assim, sem ver. Aqueles números, muitos números o meu fica pipocando. 1.500 Nossa, eu fico... sem abrir, eu não Eu abro. consigo. Isso me deixa Eu não enlouquecida. consigo. Isso Aí me eu peço deixa pra alguém do desesperada. grupo, fala assim, ai, mana, você pode resumir o que tá acontecendo? Vocês precisam de mim em algum momento? Nossa senhora, Aí eu se eu- falo pra alguém mais íntimo ali, entendeu? Tipo assim, quando é Entendi. amizade. Mas meus amigos, eles sabem, pra falar comigo já liga. E eu amo falar no telefone. Tipo, pode ai, não. ligar. pra a mim hora que pode me for. ligar também. Eu não gosto tenho- de. não Eu tenho acho que eu nenhum resolvo mais problema. rápido, porque você não tem. E, tipo assim, outra coisa que de WhatsApp, vou contar outra coisa, assim, tipo assim, ai, gente, fornecedor, representante. Eu falo assim, oi, boa tarde, quanto que é o preço e o rendimento e o metro? Você trabalha com fornecedor, você deve falar. A pessoa manda um áudio. Fala Nossa, assim, mas se tivesse o 25, sei lá. 5.0, eu ia ouvir no 5.0. Não, mas eu ouço no aí, acelerado. Não, mas aí pensa só, você que trabalha bastante com material. Aí, tipo assim, você tem aquele tecido. Eu, por exemplo, o estampado tá quanto e tal. Pra você achar aquela conversa, como que você vai achar no áudio? Você entendeu? Pra mim, eu acho uma falta de respeito você mandar informação técnica em áudio. Você usa e-mail?
não uso e-mail. Amiga, não tem como te defender. Mas, tipo assim, tudo que eu preciso de técnico, eu escrevo. Eu gosto mais de escrever, sabe? Só que eu acho que, não sei se as pessoas mandam muito áudio. Não, porque eu não uso às vezes eu falo, também, não assim, posso ouvir áudio. Na verdade, Vocês não usam e-mail? Eu não uso e-mail. Eu troquei Abri agora, o e-mail por WhatsApp. Tipo, eu não uso. Tipo, Nossa, eu tenho 3 e-mails. Nossa, eu não uso 4 com o da Audible, WhatsApp. Na Audible a gente ainda usa Slack e Chime. Tipo você assim. mandar um e-mail, vou demorar muito pra responder. Mas você também. mandar um WhatsApp Eu em, sei. tipo, 10 minutos eu te respondo. E eu uso tudo que você pode imaginar do WhatsApp, eu uso. Eu faço croquis, tiro foto, faço croquis por cima da foto, desenho, corrijo planta, isso corrijo é bom, perspectiva, isso é comento bom. apresentação. Nossa. É uma Não, isso, loucura. e por isso que não dá pra uma loucura. apagar o WhatsApp, né? Porque, sei lá, Impossível. pagamento, coisas assim. Mas eu Comprovante. queria tentar, assim, sabe? Eu acho que a gente tá do usando a WhatsApp. internet, de maneira geral, de um jeito meio errado, né? E sem Sim. tempo de tela. Acho que a gente fala de tempo de tela na infância, na adolescência, tarará. Meu tempo de tela tá, tipo... Gente... Bombando. Bombando. É assunto da minha análise. Tipo, como que eu faço para ter menos tela, entendeu? E... E TikTok, né, gente? Assim, você entra... Vou chorar aqui. Eu entrei no universo do Eu nem TikTok, tenho, meu nem. Deus do céu. Só que o TikTok é legal. Por isso, eu aprendi um monte de coisa. Então, porque ele é um lugar que as pessoas dividem conhecimento. Então, tem especialistas falando de coisas. E aí, a partir do momento que o algoritmo do TikTok entende você, ele vai te mostrar coisas que te interessam. Um monte de receita de coisa que eu quero aprender a cozinhar, ele vai e me mostra. O skincare, tô com não sei o que, um problema na minha pele lá, ele vai mostrar várias diquinhas disso. E aí ele vai... Parece que ele vai te conhecendo e vai te mandando coisas que você vai se interessar. E aí você fica, só que é um buraco. Porque aí você fala, cara, nossa, aprendi milhões de coisas hoje. Você lembra de quantas? Nenhuma. Então, eu acho que tem fases. Eu acho que, sei lá, tem tanta coisa na minha cabeça e eu sou muito focada, sei lá, eu sou muito um assunto. Então, eu tenho que resolver aquilo. Aí, se tem outras coisas, eu não consigo separar na minha cabeça, entendeu? Eu tenho, eu Mas acho isso que é ótimo, no é final uma das dificuldade. contas. Porque a gente tá adquirindo uma habilidade Eu de não abrir quero. um monte de Eu janela. não E é isso que quero. você falou. E não lembrar de nada. Não lembra Então, de acho nada. que... Ficando burra. Você tá ótimo. Não, e já tem um monte de Eu acho que eu tô ficando pergunta. burra. É tipo assim, nossa, eu tô adquirindo um monte de conhecimento, mas eu não tô adquirindo esse conhecimento. Tá tudo assim, passando pelo meu olho, tipo, como se fosse de um ouvido pro outro. Eu não tô absorvendo isso, porque também não é aprofundado, né? Exato, eu acho que a gente tem acesso a um monte de conteúdo, né, que a gente nunca teve, só que a gente nunca teve tão superficial em todos. A gente não consegue mergulhar em nenhum. É o que você falou, a gente não consegue pegar uma coisa e se concentrar naquilo. Tanto que a dificuldade hoje é você ter concentração. Como que faz, Parar né? e ler um livro, meia hora, assistir um filme. Chega no final do filme, dá 1h50, eu falo, gente, não vai terminar? Tipo, eu não tinha essa sensação antes. Mas meu tempo de Isso é tela... triste. Meu tempo de tela é o WhatsApp. É de trabalho, né? Não, você tá ali fazendo o seu trabalho. Porque como eu uso rede social para trabalho, tipo, a gente produz conteúdo você tem pro que tá lá YouTube, também. pro Instagram, pro TikTok, pra tudo isso. Então, eu não fico muito consumindo, tipo... Porque pra mim é... É que você entrega seu trabalho. Eu entrego faço meu bastante trabalho, isso é também. meu escritório. Só que eu perco muito tempo no WhatsApp. E fazendo pesquisa, e tipo, lendo coisas, e respondendo, e trabalhando, na verdade. Tempo de tela trabalhando. E a gente fala bem pouco sobre isso. Acho que a gente tá falando um pouco sobre essa coisa do tempo de tela pros adultos. A gente tá falando das crianças, mas a gente Pro adulto, tá super... imagina. Eu tenho contato com adolescente, com criança... Se você dá uma coisa interessante pra criança fazer, ela larga o celular. A gente botou o celular em um monte de... No meio de todas as nossas tarefas, da hora que a gente acorda até a hora... Porque é trabalho. Não, e é trabalho, então eu tô mostrando, mas eu posso. É trabalho, eu tô na cama, mas eu posso. É trabalho, eu nem saí da cama, mas eu posso. Eu tô na academia, mas é trabalho. E essa justificativa... Será que é mesmo, né? Mesmo sem assim, o claro que trabalho, né? é automático. Eu sei que você tem várias E coisas. quando você Mas será trabalha que com a internet, é sempre, tipo, eu tô no TikTok, mas eu tô pesquisando. Eu tô no Instagram, mas eu tô pesquisando. Tô vendo o que tá aqui, qual que é a trend, o que o povo tá falando, buscando assunto aqui pra eu falar no Palada. A desculpa do trabalho a gente consegue arrumar bem fácil, mas na real não é, né? E eu tava pensando muito essa semana, eu falei, cara, eu preciso fazer coisas. Até minha sessão de terapia hoje foi isso. Sentindo falta de fazer coisas. Porque eu não tô fazendo, eu tô sempre passiva. Eu tô recebendo. Manual, né? Tipo, coisas manuais, É sei lá, muito né? bom.
Tipo, Eu acho fazer que é uma curso, solução. fazer um curso de uma aula de dança, fazer um curso de costura, fazer um que seja a cerâmica que tá na moda. Sair da minha casa e fazer alguma coisa. Tipo, eu trabalho muito em casa, então eu fico muito em casa e assisto coisa. Aí Big Brother agora, que também, gente, né? Um caso à parte. E aí é isso. Tipo, ou eu tô no celular, ou eu tô na TV, ou eu tô no computador. A tela o tempo inteiro. E eu tenho um segredo pra contar pra vocês, que Conta. faz 8, 10 anos que eu saí da casa da minha mãe, né? Quando eu casei e tudo. E desde então, nunca mais tive televisão. Na vida. Nunca, não tenho Deus! televisão. Aham. E eu tô achando que a mídia social, ela tá entrando como se fosse uma televisão. Entendeu? Sim. E isso que eu acho que eu já tô, tipo assim, por aqui. Só que eu tava lá na Bahia, no hotel, na pousada. E a minha irmã falou, vamos assistir Big Brother? Eu amei, fiquei viciada. Eu acompanho muito. É um problema. Aí eu falei, não. Aí depois, tipo assim, aí não dava pra todo dia. Porque depois a gente foi pra um lugar, pra outra cidade. Só que teve domingo, né? Eu não sei o quê. E aí eu vi que tava rendendo à noite, eu fiz comida, não sei o quê, e não acabava. E aí tinha que, não sei, teve joguinho, sei lá. Aí quando eu fui ver, era 2 da manhã quando acaba o programa. Não. 1h50 acabou o Big Brother. Ou 00:50, pode ter sido. No domingo, porque no domingo começou mais tarde. Eu fiquei chocada. Eu falei, gente, normalmente eu durmo cedo, essas coisas. Eu falei, gente, mas como que distrai? Que é gostoso. E às vezes eu também penso, ai, nossa, não assisti televisão. Ai, que coisa. Mas será que isso também não me deixa chata? Então eu tô também nesse não diálogo. te deixa chata. Sabe assim? Porque, tipo, será que não é um momento que eu podia descontrair um pouco, né? Talvez eu fico tão, tipo, focada em entregar as minhas coisas. Você chega na sua casa, tipo, nossa, quero relaxar. Eu quero dormir. Ultimamente eu só quero dormir. Porque eu acho que é muita informação na minha cabeça, eu não tô conseguindo administrar muito. Então, eu acho assim, antes eu pensava muito na alimentação. Também tenho meus probleminhas de estômago e tudo, tenho uma alimentação e tal. Mas hoje em dia eu tô valorizando mais o sono. Tipo, eu quero bater meta de sono, sabe? 9 horas, sabe? 8 horas. Uau. Eu tenho que Nossa, fazer isso incrível. pra tentar... Mas Você consegue dormir 8, 9 horas de sono? Consigo. A média é 8, assim. E você não fica com o celular na cama? Não, mas isso tudo também foi construído também. Porque, tipo assim, eu tinha muita insônia, tinha muita ansiedade. Porque a calma começou meio na pandemia e tudo. Então, eu ficava muito... Eu respondia a todo mundo e tal. E aí, eu fui percebendo. Eu fui trabalhando. Tipo, chegar em casa. Eu trabalhava em casa, então eu não separava. Mas foi uma construção. Tipo assim, deu 6, 7 horas que é a hora de dormir, de comer, sabe? Meio que come, dorme e tem uma horinha. Aí, às vezes, assiste série. Só que até série eu tô achando que me deixa confusa. E dessa hora você já não tá mais ligado Daí no eu celular. Não, 6 horas acabou. Ai, que nossa. E lá na empresa a gente faz 6 isso horas também. da tarde? 6 horas da tarde, do A cara serviço. da Paula. Do trabalho. 6 horas Não, da porque tarde é 6 horas da tarde. Porque lá na empresa Sonho, também né? acaba Que 6 horas. isso? E cada um também tem o celular que fica na empresa. Então, nunca acontece de eu mandar depois, mas se tem uma urgência, manda. Só que a pessoa só vai pegar o celular quando No dia chegar na seguinte. empresa, às 8 horas, quando ela bater o cartão. Porque é o celular da empresa para cada setor. Porque eu acho invasivo, sabe? De verdade. Eu acho que isso é para mim, é para os outros, sabe? Aí isso que eu tô tentando fazer. Nossa, mas você Pra é a tentar- pessoa mais equilibrada que eu conversei nos últimos anos. mas, tipo, você não tem noção. Tipo, eu acho que a gente tá muito Te distante. dá essas coisas, sabe? Maravilhoso. Acho que você falou uma coisa do trabalho manual também que... eu vou contar uma história que eu comecei a fazer aula de pintura. Eu sempre quis fazer e nunca fiz. Aquelas coisas que você adia a vida inteira, eu fui fazer. E aí a aula de pintura a óleo, cavalete, 3 horas de aula, tal, uma vez por semana. Inclusive, Rodrigo, faltei a aula porque hoje estou gravando. E aí começou as aulas, comecei a fazer... E aí eu comecei a perceber que eu estava irritado nas aulas. Porque eu não conseguia terminar o exercício na mesma aula, porque não ficava bom. Uma coisa de ser produtivo. E aí o professor Rodrigo começou a falar, tipo... Calma, tipo, você tá começando. Tipo, Você não tem que entregar você tudo não precisa agora. entregar nada. Você não precisa entregar nada, você não precisa Não é pintar uma bem. competição, Não é. não é um teste. Eu acho que a gente leva a produtividade, eu levo a produtividade para todos os lugares da sua vida, que quando você tá fazendo... o pão, a Comida, cerâmica, né? qualquer coisa, ainda ali você quer provar.
E isso é muito complicado. Então, eu acho que sim, acho que o trabalho manual... foi assim, o ano passado isso foi uma coisa super importante para mim, na minha análise, assim, de perceber que eu tinha levado a questão da produtividade para todos os lugares da minha vida. Para academia, para coisa que não é trabalho. Então, a aula de pintura foi uma coisa muito legal, assim. Tipo, mas mesmo, mexeu demais comigo, assim. De estar aqui, tá tudo bem, não tá perfeito... E é isso. Não é pra ser perfeito. Não preciso terminar. Tipo, eu posso desistir, começar uma outra coisa, um outro exercício a aula que vem. E um exercício vai durar 2 aulas e tudo bem. Então, que é isso, eu acho já que a é gente... hobby, né? assim. Essa Porque o nossa celular acho que de traz ter... essa urgência. A gente tem dificuldade de ter um hobby e o hobby ser um hobby, não virar o trabalho. Porque, tipo, nossa, já tô pintando, eu já vou vender, já vou expor, já vou... Não, todos os meus Já vou amigos fazer têm que Instagram. vender. Eu quero comprar. Eu falei, gente, eu não quero vender pra ninguém. Eu não vou... É o meu segredinho. Não é trabalho. É seu momentinho, né? As pessoas vendem na Rapidamente loja, vira. não sei o que. Eu falei, calma, gente. Porque vira trabalho. E vira, a hora que você vê, você vai... Segura, que daqui a pouco você vai vender seus quadros. Agora, a gente tava falando um negócio, né? A Camila trabalha comigo. A gente conversou muito no escritório, falando sobre que caminhos, para onde a gente tá indo, em termos de rede social, de produção de conteúdo e tudo isso. E tem, por um outro lado, um movimento também de criar os conteúdos que são mais longos, que são mais densos. Eu acho que o podcast é um pouco esse tipo de conteúdo, que não é um conteúdo de 1 minuto e meio. E você precisa se concentrar, ouvir aqui, assistir a gente, ouvir o que a gente acha, refletir e tal. Então, criar, sabe, o YouTube, vídeos maiores, o próprio TikTok, né, liberou vídeos maiores agora com Liberou. não sei quanto, 3 Acho que minutos. até 10, né? Até 10 minutos. Então, eu acho que tem também uma contracorrente de uma estafa de tudo que é muito imediato, muito superficial. Eu tô Você torcendo tá sentindo, assim, as novas gerações que muita gente já não tem? Eu acho, Você acha sim, que o super. futuro é meio, tipo, sei lá... Não... A nova geração tá nessa onda de manualidades, de buscando hobby. O que eles estão fazendo agora que eu vi? Tinha uma tendência aí de uma coisa meio pra ficar fora do celular... Que eu acho que encaixa com isso que você falou, do tipo, os adultos que estão com esse problema nesse momento mais. também Total, acho, total. eu A acho. gente tá assim, é surreal a hora que aparece lá no celular. Essa semana você ficou tantas horas, ou por dia, não sei o que é a sua média. Eu falo assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu super acompanho esses números. Eu tento sempre baixar. Nossa, no final de semana, quando E eu baixo, essa eu fico... sensação de assim, Feliz. cara, eu tô escrava da minha tela. Sim. Assim, total. E aí, isso cansa, e aí estafa mental, aí eu durmo mal. Não e dorme. eu deito na cama, eu tô com o celular. Eu levanto, a primeira coisa, eu pego o celular. Ai, cara, bota na sua cabeça e não faz. Mas eu tô tentando agora tomar banho sem ouvir podcast. Pra ter um momento, assim, de silêncio mental. Porque eu não tava tendo um momento de quietude. Sim. De eu Mas com os a meus gente pensamentos, assim. Precisa esvaziar. Precisa. Porque eu sinto isso, você também que faz... todo mundo queria, né? Mas se você não esvazia, não tem mais... Pra mim, eu sentia que eu não entrava mais nada. Não conseguia doar. Porque eu já tinha doado e tava cheio. Aí eu queria esvaziar, sabe? Eu sinto, às vezes, não... Passei um tempinho sem ler mesmo. Porque eu falei, será que também é bom ficar lendo muito, né? Aí eu pensei, não, eu vou parar um pouco pra entender... Precisava descansar. Absorver também. Descansar. Pensar. A cabeça, eu acho, que tava precisando descansar. O ócio criativo é real. Só que aí o ócio criativo é diferente do que você ficar pasmando na frente de uma tela também, absorvendo esse... É meio o fazer nada. E a gente não consegue, tipo, ficar parado meio contemplando uma planta. O que a gente fazia quando não tinha telefone? A gente... fazia essas coisas. Porque o ficava tempo parado passa. Às fazendo vezes nada. eu fico olhando a nuvem, sabe? Eu, tipo, eu vou olhar a nuvem agora. Sei lá, umas Que aí coisas você assim pra inspiração, tentar. amor, né? Não, Tipo pra assim. tentar, tipo, sair fora um pouco. Vou passar um tempo lá na sua casa. Vai. Não, uma dificuldade, né, de ficar no silêncio gigantesca que a gente tem hoje em dia. E eu acho que tem tudo a ver com o celular, né? Tipo, uma dificuldade de você não estar produzindo ou não estar consumindo uma informação, tipo, um vídeo, uma notícia. E a gente trabalha com isso também, né? Então Exato. Um dilema é real. um dilema mesmo. E isso é muito doido também, porque essa dificuldade do silêncio, eu acho que é uma dificuldade de se escutar. É uma dificuldade de, tipo, deixa eu me analisar. Como eu estou? O
que tá acontecendo comigo? Porque é tão legal ver o Big Brother e ficar julgando o boy escroto, que é um escroto mesmo, do que eu falar assim, putz, como que eu estou nas minhas relações? Como que as pessoas estão sendo comigo? O que eu estou sentindo? Aí o bicho pega, né? É muito mais fácil a gente ficar pra fora e externalizando tudo, recebendo esse monte de informação e achando que, nossa, tô aqui super culta porque eu aprendi um monte de coisa no TikTok. A análise ajuda também, né? Bastante, né? É, super. Que aí é o momento onde eu tomo muita paulada, por exemplo. Mas, e é isso, esse silêncio ensurdecedor dos nossos próprios pensamentos, assim, né? E eu tenho pensado muito nos afetos. Em como, com tudo isso também, a gente tá uma sociedade carente e, ao mesmo tempo, fria. O que é meio contraditório. Mas, pelo menos, eu sinto isso, assim. Tá todo mundo carente e todo mundo frio ao mesmo tempo. E é um pouco bizarro. Eu li essa semana, a Cidinha que postou, alguma coisa relacionada. Como a gente não consegue mais se relacionar em grupo. As faltas de educação, sabe? Tipo assim, furar uma fila ou falar alto. E a gente estava viajando, eu fiquei pensando muito nisso, né? Como a gente não respeita também o espaço. Mas eu acho que todas essas crises que a gente está vivendo tem muito a ver com a pós-pandemia, sabia? Sim, eu queria voltar na pandemia um pouco também acho. Sim. Tem a ver, não é? Tipo, tudo que a gente está vivendo... de não respeitar o espaço e, tipo, essas pequenas corrupções. Isso, eu achei muito interessante, essa matéria que eu li, que ela escreveu. Porque tá todo mundo ensimesmado, tipo, tipo, a num gente egoísmo ficou... mesmo, total. né? Um egoísmo, assim, a gente consegue olhar só pra si. E essa coisa meio frenética, ninguém tem tempo... Porque a gente tá na tela o tempo inteiro, a gente não tem tempo de olhar pro outro, de pensar no outro. A gente não consegue nem com a gente, como que a gente vai olhar pro outro se a gente não consegue... olhar pra gente também, né? Acho que tá tudo relacionado, de certa forma. Tudo, basicamente, que a gente falou tem essa ligação, né? Eu acho que a tela, na verdade, ao mesmo tempo que conectou a gente com muita informação, desconectou a gente das pessoas, né? A gente não consegue se conectar com as pessoas, porque você fica ali tão... Você com você mesmo, consumindo aquela informação, é o feed infinito... que, assim, demanda muito você se relacionar com uma pessoa. Porque você tem que ouvir, você tem que refletir, você tem que entender, você tem que ser empático. Isso dá muito trabalho hoje em dia. É mais fácil eu ficar no meu celular. E de novo, a gente fica, né, acusando que a criança fica lá no iPad, no videogame o tempo todo. Mas é uma crise muito adulta isso, na verdade. Eu acho que é esse movimento das pessoas que não querem se relacionar. Porque se relacionar dá muito trabalho. Mas... essa é a nossa natureza, essa que é o natural. A gente naturalizou o contrário, né? A gente está indo para o lado contrário da nossa natureza. E das pessoas acreditarem também naquele personagem que está trabalhando ali na internet, achar que aquele personagem é você na sua vida pessoal. Tem essa mistura. Por isso que, para mim, a televisão, as mídias sociais, elas tá virando como se fosse televisão, entendeu? Tipo, eu faço uma propaganda, você faz outra propaganda, aí fica um monte de propaganda. Eu já não gostava de assistir televisão por causa que eu tinha que ficar esperando a propaganda para ver o que eu queria. E eu acho que o Instagram tá virando isso, né? Uma televisão aberta, né? Porque acho que antes era uma coisa de fotografia, né? Tipo assim, mais conceitual. E aí fica esses personagens, só que aí eu acho que a gente que é mais, assim, mais velho acabou criando um avatar que performa lá e esqueceu do verdadeira pessoa, né? Que tem que ter essas relações, enfim. Eu falei que eu queria voltar na pandemia porque eu acho que a pandemia trouxe, tipo, muito essa coisa de a gente... acho que a pandemia trouxe o streaming, né? Eu apresentei o Decor até a pandemia, tipo, foi de 2015 até 2020. A gente parou, eu parei de fazer porque começou a pandemia, não dava pra ir na casa das pessoas. E até então, tipo, o programa ia ao ar uma vez por semana. Outro dia eu vi um post, sabe quando o Instagram lembra de um post? Eu postava os horários que o programa ia passar na televisão, porque até a pandemia a gente entrava na televisão pra assistir as coisas nos horários. E aí... é ótimo você poder assistir aquilo que você quer em qualquer horário, mas é essa lógica do celular, de eu consumo
o que eu quiser e, na verdade, eu consumo o tempo todo. E aí você falou outra coisa também, que é a coisa da... O volume aumentou demais. O volume aumentou demais porque eu consumo tudo que eu quiser o tempo todo. E você falou um negócio que eu acho que é muito perigoso também, que a gente não tá só consumindo informação, a gente tá consumindo produtos o tempo todo. Porque se você olhar o Instagram, o YouTube, a quantidade de comercial é muito mais sobre comprar a base, a maquiagem, o carro, a calça, o tênis, a mesa, o abajur, a roupa, tudo. E menos sobre o gato, o prato de comida, que era muito mais legal no começo. E tem muita gente falando sobre inspiração, isso. Você né? postou uma Decoração. foto... Eu tô toda hora falando da Camila aqui que tá comigo. Que você postou uma foto ontem, né? Que saudade do Instagram, quando a gente só precisava postar uma foto. Né? Sabe? Tá todo dia. Nossa, hoje eu não fiz um story. Putz, eu só postei um meme. Preciso botar a cara. Jesus, essa cobrança também é desesperadora, né, gente? Sim. Isso, assim, é zero saudável. Eu tô tentando meio me... Tipo, paciência. Vou perder visualização. Eu já tô meio assim... Não dá, porque a gente fica muito refém disso tudo. Mas acho que também... Eu tenho um monte de amigo falando... Cara, eu não vejo mais nada dos meus amigos no Instagram. Sim. Eu só vejo coisa de influenciador, de celebridade. As coisas que eu quero ver dos meus amigos não aparecem. E realmente, assim... Aí você tem que deixar de seguir um monte de gente pra você ver alguma coisa dos seus amigos... Porque os seus amigos não postam tanto quanto os influenciadores. Tipo a gente. E aí não aparece. E a hora que você vê... Eu fico bastante no Instagram. Se eu perco um tempo lá. Sim, eu também, não vou ser hipócrita. E aí eu fico lá e eu falo assim... Vi alguma coisa interessante? Realmente nada. Não, acho uma puta sacanagem, porque... Assim, toda vez que eu entro no Instagram, isso é uma coisa que eu já faço há bastante tempo, é uma pegadinha. Você tem que entrar lá no Instagram e escolher que você quer ver só quem você segue. E mesmo quando você escolhe... Dá pra fazer isso. E mesmo quando você clica Aí fala nisso, assim, ele pago, continua né? te Coisa sugerindo paga. pessoas que você não segue. Não, eu só quero ver quem eu sigo. Eu não quero que você me sugira nada. E isso não existe mais. Mas assim, e é um lugar que você tem que apertar lá no Instagram e daí você... Seguindo. E é muito legal quando você clica só no que você está seguindo, porque é um feed finito e tem uma hora que ele para de atualizar, porque quem você segue simplesmente não está postando. Para mim foi muito importante, tipo, de ficar menos fazer no isso Instagram. também. Te mostro. Porque isso eles fizeram isso pra você ver quem não tá seguindo a onda do TikTok. Porque o TikTok não é sobre seguidor, né? É sobre isso do conteúdo. Então, acho que o Instagram foi meio copiar lá. Só que são lugares diferentes. Tanto que o TikTok nem se coloca como uma rede social. Diferente do Instagram. Ele não é pra você se conectar com seu amigo. Ele tá mais próximo, né? Ele se coloca mais próximo de uma Netflix. Sim, de uma televisão, igual você falou, uma televisão aberta. Que você vai zapeando canal infinito. Exatamente. Do que como uma rede social, do que do Instagram. Eles se distanciam desse lugar. Espero que vá para esse caminho dos vídeos mais longos, porque eu acho que daí isso a gente vai conseguir chegar, talvez, num equilíbrio melhor, de uma coisa mais saudável e não ser essa... 1 minuto, tipo, em 10 minutos você viu 10 assuntos diferentes. E a gente não fica 10 minutos, a gente fica mais de hora. Então, o tanto de informação realmente é muito surreal, né, gente? Você pensa nisso quando você cria conteúdo, tipo, pra marca? Pra que você tá olhando? Porque eu acho que pra mim é uma coisa de pesquisa. Eu deletei bastante coisa que eu também achava que não precisava e coloquei mais coisas de desfile e revista de moda. Porque eu penso, esse momento eu vou mesmo pesquisar o que tá acontecendo, né? Eu acho que eu fui mais pra esse caminho. E memes. E um pouquinho de Big Brother que aparece. Nos memes, né? Não sei o que do meme, é alguma coisa do Big Brother agora. Nossa, eu bloqueio, tipo... Você tem como bloquear, então eu bloqueei todas as hashtags Big Brother Brasil, BBB 25, é tudo pra não aparecer, porque senão o feed inteiro sugere... ficar de Big Brother, né? Big Brother o tempo todo. Você não se aliena com o Big Brother, você se aliena do Big Brother. Bom, muito bom. Eu tento, Tipo, tento pra ver se dá uma melhorada, né? Mas aí você curte, sei lá, uma jiboia comendo e daí só aparece jiboia. É muito sacanagem, né? Tipo... É muito, gente. Não, então estão espiando a gente, assim. Tudo que a gente fala, você falou aqui, vai aparecer lá. A gente tá falando da calma, vai aparecer calma pra todo mundo agora. Conversa. Maravilhoso. Acho que a gente tá falando de coisas assim que eu tenho passado... Acho que é a maior crise de rede social dos últimos tempos que eu tô passando agora. Não só pela essa questão política que a gente falou, mas de saber... Pra onde eu vou, sabe? Qual que vai ser o futuro, né? Que tipo de conteúdo que eu quero criar e que eu consumiria.
e tentar encontrar esse formato. Eu acho que a gente está passando de verdade por uma revolução tão grande quanto aquele momento onde a gente viu a internet nascer, de saber o quanto isso pode ser tóxico para as pessoas, sabe? Tipo, eu ficar mostrando coisas que às vezes as pessoas não podem consumir, ou que o meu conteúdo seja só sobre consumo. Então, de que maneira que de verdade eu posso contribuir, entregar alguma coisa. Apesar de saber que, sim, é um trabalho, Falar eu da tenho sua aula de loja. pintura. É muito engraçado, porque quando... isso é uma coisa verdade. Quando eu posto coisas que não Isso tem é a ver com pessoal, trabalho... As pessoas amam, O né? engajamento sempre Sobe, é muito alto. Então, acho que existe de verdade uma carência de Sinceridade, né? de Tipo sinceridade, de as pessoas se identificarem com Na coisas, vida real, mas coisas que assim... são reais. Mas na vida É que real, virou muito tipo, amor, comercial, né? acordei e tô aqui escovando o dente, né? Mas é isso, tipo, cara, nossa, eu tô fazendo curso de pintura, tem me ajudado, isso é legal. Eu acho que isso, assim, da gente se mostrar mais. Que é pra esse lugar meio do afeto, do seu olhar, Nossa, tá todo mundo cagado de saúde mental. Ninguém tá bem, gente. Sim. Menos a Kelly, que tá aqui plena. Sim. Nossa, só pior. Que vem pra dar uma equilibrada nas nossas horas de tela. Nós dois. No WhatsApp, responder todas as perguntas. Mas o que a gente não tá levando uma vida equilibrada igual a Kelly, a gente não tá. Não. Esse diagnóstico tá claro. Sim. A gente precisa ir pra um detox. Total. A gente tá bem errado nessa fita, gente. Gente, é isso. Temos um Paulada. Adorei! Muito bom. Amei. A gente aprofundou, hein? Eu amei. Muito, muito bom, muito rico esse papo. Deem suas redes, né? Obviamente todo mundo conhece vocês, mas vamos falar pra quem não conhece. Calma aí, lançando coleção nova. Manda brava. O meu Instagram é Dissolvido, eu sou da Calma São Paulo, me sigam. E é isso, meu nome é Kelly Kim. E é isso. Bom, @Maurício Arruda no Instagram. E agora tem Maurício Arruda Casa, que é o da loja. E aí o Maurício Arruda tá lá também no Pinterest, no YouTube, no TikTok. E tá bom já. Faltou alguma, Camila? Eu sou Paula DP Garcia em todas as redes, TikTok, Instagram e YouTube, gente. E manda comentário no Spotify, dá 5 estrelas e vai lá apoiar o Paulada, hein, gente. Beijos. Obrigada. Gostaram, Beijo. manas? Beijo, Obrigada, gente. muito bom. Adorei. Amei Obrigado, muito. Paula, amei. Obrigada. Tem que dar paulada.